hoje, sábado, estamos começando mais um programa 100 anos com Paulo Freire. Lembrando sempre que 2021 é o centenário do nascimento de Paulo Freire. Participe do nosso programa, curta, mande sua mensagem e participe do sorteio do nosso livro. O livro que será sorteado agora é o livro Conscientização. Está aparecendo na tela aí o livro, tá? Se você quer ganhar esse livro do Paulo Freire, ler, estudar, participe, mande sua mensagem, não é? Eu quero participar, eu quero ganhar o livro do Paulo Freire, para que no final do conjunto de programas nosso a gente possa sortear e aí você participar dessa brincadeira gostosa que é ganhar um livro, né? Livro, algo insubstituível na nossa vida, livro. Então é o livro Paulo Freire, chama o livro Conscientização. Esse livro foi escrito em 1979, muito próximo do retorno do Paulo Freire ao Brasil, após o seu exílio. Então participe, tá? Está aparecendo aí na tela como você participar, o livro. Não perca a oportunidade, né, de ganhar um livro. Bom, gente, hoje nós vamos terminar o primeiro capítulo deste livro chamado Educação como Prática da Liberdade, que nós estávamos conversando no programa passado. Então hoje a gente termina o primeiro capítulo desse livro, lembrando sempre que esse livro foi o primeiro escrito por Paulo Freire, não é? Num contexto de exílio, em um contexto do final dos anos 60, num contexto de regime militar, num contexto de um Brasil muito diferente do que nós temos e vivemos hoje. E sempre vai ser diferente, né? Para o Freire, o que ele sempre nos deixa é de que o que hoje está acontecendo, amanhã pode ser mudado e deve ser mudado, e mudado para melhor, não é? Então, não existe para Paulo Freire aquilo que é consumado, fato, não, né? Tudo é possível na vida, na sociedade, ter mudanças. E o que a gente vê constantemente é isso. Então, nesse capítulo 1, Paulo Freire ele vai falar um pouco da questão do Brasil, não é? Porque nós, como profissionais da educação e os demais, quando a gente vai falar algo, a gente tem que contextualizar, não é? A educação dentro da escola, ela não está à parte do mundo fora a escola. O mundo fora da escola está dentro da escola, não é? Portanto, a relação do aprender, do ensinar, é constantemente uma prática da reflexão do contexto em que as crianças e nós vivemos da sociedade. Então, o Paulo Freire diz nesse capítulo, nesse primeiro capítulo, também, entre outras coisas que já falamos na semana passada, a questão da sociedade fechada, da sociedade que começa a ter então um trânsito. O que ele chama de sociedade fechada é aquele Brasil, não é, que exportava muita matéria-prima, não é? Ou seja, tinha pouca produção, né, de materiais produzidos dentro do Brasil, exportava muita matéria-prima. Nós tínhamos mais do que hoje pescas e caças predatórias sem limite, não é? A gente sofria muito a influência de outros países, não que hoje não seja assim, mas era muito forte, não é? Essa questão da precariedade urbana, não é? É um momento em que vai começar a ocorrer aí, no final dos anos 60, começo dos anos 70, começa a surgir a industrialização de forma mais forte, começa a ocorrer aquilo chamado de êxodo rural, onde as pessoas começam a deixar os campos para vir para a cidade. O alto índice de analfabetismo no Brasil, uma coisa absurda, nos anos 60, começo dos anos 70, não é? Então é neste contexto todo que Paulo Freire vai dizendo que a sociedade então começa a sair de um estado fechado para uma sociedade em trânsito, né? Em trânsito, em caminho,
Não que a de hoje não esteja, continua sempre em trânsito, né? Então, esse período da história, ele analisa desta forma. E aí, ele fala de dois momentos importantes, que é a questão da consciência em trânsito, né? A consciência transitiva ingênua, né? Então, as pessoas tinham uma consciência transitiva, ou seja, essa consciência ela é capaz de se aprofundar, transitiva, capaz de ir para um outro lado, não é? Então você tinha, na análise de Paulo Freire, muito forte, uma consciência transitiva ingênua, que se resume em quê? Na fragilidade de argumentações, na simplicidade de interpretações, não é? Em vez do diálogo, criar polêmicas, não é? E mesmo assim, esse homem considerado como um homem, entre aspas, homem massa, né? Então ele chama de consciência transitiva ingênua, porque aparentemente a pessoa tem consciência do que está acontecendo, mas não consegue aprofundar essa consciência e não consegue fazer uma leitura desta sociedade, não é? Que está ali vivendo o regime militar, que está ali vivendo a influência forte do capitalismo, não é? A influência forte da opressão, não é? E a pessoa fica então nesse estágio de consciência chamado transitivo ingênua, e que existem nos dias de hoje. Basta pegar as redes sociais, sobretudo nessa polarização entre Lula e Bolsonaro, e a gente vê quanta fragilidade de argumentação que existe, seja de um lado, seja de outro lado, não é? Quantas polêmicas e falta de diálogo, falta de discussão, não é? A simplicidade na interpretação das coisas. Então a sociedade, de um modo geral, ela não saiu de uma forma ingênua e veio para a criticidade na sua totalidade, não é? Cada ser humano está num estágio de vida e de consciência, tá certo? Alguns querem evoluir, outros nem tanto, mas então, o que eu quero dizer é assim, para Paulo Freire, ele, na sua concepção de que o homem não pode ser um objeto, mas o homem tem que ser um sujeito da história, não é? Que o homem não pode aceitar a vida como ela é, sem mudanças, sem possibilidade de alterações. Para Paulo Freire, a realidade pode ser mudada e mudada para melhor, não é? Então, para essa ideia de mundo, de realidade e de sobrevivência do ser humano, o Paulo Freire acreditava e acredita, e tinha toda a razão, de qual nós temos que ter uma consciência transitiva crítica. Sair da consciência ingênua para uma consciência crítica, né? Que significa um aprofundamento na leitura do mundo, um aprofundamento na interpretação do mundo, não é? O que acontece comigo, não é? O mercado, não é? As opressões que ocorrem na sociedade, não é? O que também não se vê numa consciência ingênua, mas se tem uma consciência crítica, que é a capacidade de reflexão, não é? Então Paulo sempre falou sobre isso, sobre ação e reflexão, refletir sobre a ação. Isso faz parte de uma consciência crítica da vida, não é? Quem não reflete sobre a sua ação ainda está numa consciência ingênua, não é? Então o diálogo, muito importante, não é? As pessoas que têm consciência crítica dos fatos, elas dialogam, elas não acusam, elas dialogam os outros. Então, para Paulo Freire, essa consciência transitiva, crítica, ela é a matriz da democracia. E ele diz isso em pleno movimento militar que ocorria no Brasil. E aí Paulo Freire diz o seguinte: a função da educação diante
desse contexto que estamos vivendo, ela não pode ser outra senão uma educação voltada para a formação de homens sujeitos da sua história. Que as nossas crianças, que os nossos jovens, que os nossos adultos, ao aprender os conteúdos existentes nos programas escolares, sejam levados a uma reflexão, sejam despertados para uma consciência, mas uma consciência crítica, né? Não ingênua, mas uma consciência crítica. E aí entra então a questão da escola em Paulo Freire, onde ele diz, bom, então nós temos que ter esse tipo de escola, não é? E hoje não é diferente. A escola precisa, a educação só existe se ela estiver contextualizada ao momento, ao contemporâneo, não é? Se a realidade que está fora da escola vir para dentro da escola, não é? E é isso que nós precisamos para combater, não é? Infelizmente, o que está ocorrendo no nosso país, um retrocesso em muitas questões sociais, um retrocesso na questão ambiental, retrocesso em programas sociais que está ocorrendo. Então é fundamental, é necessário de que as nossas crianças, os nossos jovens conheçam a consciência crítica. Aí, se ele vai ser ou não, aí é uma questão dele, um problema dele. Então, finalizando esse capítulo primeiro, que a gente está indo para o final, eu não queria me alongar muito, nesse primeiro capítulo, então, Paulo Freire diz isso, olha, nós vivemos uma sociedade fechada, essa sociedade vai estar no momento de transição, porém a nossa consciência ela é ingênua e nós temos que partir por uma consciência crítica para que haja vida, para que haja cidadania, para que as pessoas tenham seus direitos. E para isso nós precisamos de uma escola que dialogue, uma escola que desperte a conscientização crítica. Tá? Então, o primeiro capítulo se resume mais ou menos nessas palavras chaves de Paulo Freire. E aí, então, eu queria terminar aqui, diz assim, Paulo Freire entende que o passo decisivo da consciência transitivo ingênua para transitivo crítica passava necessariamente por um trabalho educativo crítico com essa destinação, sendo que o crime dos que se engajam era o de crerem no homem, cuja destinação não é coisificar-se, mas humanizar-se. Esse é o crime que levou Paulo Freire ao exílio. Isso é o crime que tentam colocar em nós, não é? Que concordamos com as teorias de Paulo Freire hoje, neste governo atual, nesse governo Bolsonaro, não é? Onde querem apedrejar Paulo Freire, onde querem apedrejar aqueles as quais têm uma posição de consciência crítica. O que? Eles querem nos coisificar, eles querem que sejamos coisas, mas nós resistimos e queremos ser humanos, nos humanizar, ser sujeito da nossa história. Então, o que ocorreu nos anos 60 ocorre nos dias de hoje. Então, Paulo Freire é e sempre será atual e contemporâneo, tá? Tem uma outra questão que o Paulo Freire fala, mas eu vou deixar para um outro momento, tá certo? Onde Paulo Freire vai falar sobre o homem radical, tá? Eu vou deixar então para um outro encontro para a gente falar, até porque eu vou juntar esse tema do que é homem radical em Paulo Freire, até para a gente ter um assunto legal, e aí até para falar sobre radicalismo nos dias de hoje e tudo mais. Vai ficar para um outro programa, tá? Então fica aí esse gancho, a gente vai conversar sobre o que é ser um homem radical em Paulo Freire. E aí, pessoal, estamos terminando o programa de hoje, tá? Fechando esse primeiro capítulo do livro Educação, Mão Prática da Liberdade.
Mande a sua pergunta, a sua sugestão, mande a sua dúvida, mande a sua opinião, mande a sua crítica e mande a sua contradição ao que eu estou dizendo, para que a gente possa então fazer o que é essencialmente freiriano, que é o diálogo sobre a teoria e sobre a prática. Ok? Bom final de semana a todas e a todos, e não esqueçam de participar do sorteio do livro do Paulo Freire, o livro Conscientização. Bom final de semana a todas e a todos, obrigado.